Então, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, veno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Ó, a pergunta repetida aqui do outro capítulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, este Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nessa era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios da sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas do presente, as coisas do futuro. Todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradecemos por termos a porção da Escritura diante de nós. A tua palavra, aquilo que vale a nossa vida, aquilo que vale a nossa devoção. Hoje nós estamos aqui para nos alimentar da palavra, alimentar a nossa alma da Escritura. É daqui que a gente tira a porção da nossa semana. Aquilo que vai valer a nossa fé, a nossa esperança, o que é daqui que sai aquilo que precisamos para viver. Que o Senhor fale conosco por meio da Escritura nessa manhã, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de continuar, eu passei batido aqui, temos 2 visitantes, o Alexandre e a Pânia, né, estão ali atrás, vieram com a irmã Juliana, né, e a Silviana também convidou. Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês, quando vocês sentirem vontade é só comparecer, amém? É um prazer recebê-los. Glória a Deus, vamos lá. Nós temos aqui muitas pessoas, né, que são envolvidas com construção civil, né, aqui na igreja a gente tem esse privilégio. Quando você precisar de qualquer dica, alguma pergunta, não sei quanto que eles cobram por consultoria, né, aí é um preço a ser combinado, mas aqui a gente tem bastante gente que entende do assunto, né, que entende bastante dessa questão de construção. Talvez hoje é uma área, pelo menos aqui para essa região, né, de Santa Catarina, é uma área que está em alta, né, e parece que vai ficar assim por um bom tempo, né. Você vai ir para de sei lá, de Barra Velha para cá, se não até mais para lá, frente para cá, é só prédio, pedra, tijolo, cimento, né, e construção, construção, construção e construção. Então é uma área, que está em desenvolvimento há tempos pelo lado de cá e está chegando aqui num ponto alto, né, de negócio, num ponto alto, enfim, de trabalho. E a gente sabe, né, que há muitos modos de construir. Há muitas maneiras. De vez em quando, a gente fica aí passando pela rede social e você vê sempre alguém inventando um novo jeito, né, um novo material, uma nova coisa para se construir casa, para se fazer moradia, né. Os americanos são bons nisso, fazem casas de madeira que ficam incríveis, né, casa que hoje não tem nem mais, alicerce com cimento e concreto, é ferro, né, então toda uma questão diferente e cada dia isso vai, eh, se atualizando. Mas existem, acho que, 2 questões aqui que são inevitáveis com respeito à construção.
Pode ser do jeito que for, pode ser a maneira que você decidir fazer essa construção, levantar um prédio, uma casa. Duas coisas são inevitáveis, se eu estiver errado, o Cid me corrija, né, e Cid manja mais do que qualquer um aqui. Primeiro, a pergunta é: qual é o fundamento? O que que vai fundamentar o que você vai levantar do chão? Então, dependendo do que você quer, a gente vai ter que pensar em como a gente vai manter isso de pé, né. O que que vai ficar escondido para debaixo da terra, para que aquilo que você vai colocar para cima da terra permaneça, né, e fique do jeito certo. Então, pensar sempre nos alicerces, fundamentos daquilo que se constrói é crucial para uma construção, né, crucial. Talvez seja o primeiro assunto de uma construção, né, o primeiro ponto seja esse. Qual é o fundamento? E o segundo é: que material você vai usar? O que você pretende usar para construir? Qual é o material? Então, diante dessas duas questões inevitáveis, o resto se desenvolve, né, o resto vai sendo feito, né. A gente gosta mais quando está pronto, a gente não gosta dessas coisas, né, de planta, de cálculo, isso é coisa para o Felipe, isso é coisa para o Cid. A gente quer um negócio feito com a chave na mão, né, a gente quer isso, entrar dentro do negócio. Mas quem se preocupa em levantar, tem que se preocupar com tudo isso, né. A reputação dele depende disso. Se ele fizer um negócio que não dá certo, que depois vai ser condenado, a reputação dele rui junto com aquilo. Então ele precisa sempre estar atento a essas questões que ninguém vê, ou que as pessoas pouco importam, principalmente quem está adquirindo, certo? E é nesse caminho que o apóstolo Paulo está conduzindo a gente aqui. É nesse assunto de construção. É por aqui que Paulo está caminhando, né? Paulo tem um senso aqui de urgência muito claro no texto que a gente leu. E ele está dizendo algo que é muito importante para a gente entender. Ele diz assim: olha, a igreja é obra de Deus. Deus é o dono da igreja, é o proprietário da igreja, e Deus é o construtor da igreja. A igreja é obra de Deus. A igreja é o templo de Deus, é o santuário de Deus. Portanto, a igreja é propriedade de Deus, né? Nessa linguagem de construção, Paulo vai pegar a igreja, que somos nós, e dizer: temos um dono que idealizou, que planejou como nós somos e como nós devemos ser, que fez de nós a sua construção, o seu templo, o seu santuário, e fez de nós sua propriedade. Portanto, a igreja não pode ser tratada com superficialidade. A gente não pode tratar a igreja como se fosse mais uma instituição humana dentre muitas, não é? Mais um lugar onde a gente faz terapia, né? Mais um lugar onde a gente se reúne para a gente se sentir bem. Eu já fui, e você já deve ter também, cultos em reuniões em nome de Deus, seja pequeno grupo numa casa, ou seja num culto como esse, numa construção, em que tudo parecia uma grande terapia coletiva. Todo mundo estava ali para deixar vazar os seus problemas, porque quando fala, você esvazia, você joga para fora. E o pastor é como se fosse um grande psicólogo, né, um Freud com óculos aqui na ponta do nariz, com a perna cruzada e um papelzinho anotando como se não te conhecesse, como se não soubesse o que é verdade no teu coração e o que é frescura no teu coração. Como se ele não tivesse o conhecimento absoluto de quem você é. Então, não dá para tratar com essa superficialidade. A igreja não é terapia. A igreja não é um encontro terapêutico para a gente se sentir bem. Muito pelo contrário, quem frequenta aqui há tempo sabe que uma coisa que não tem aqui é sair daqui se sentindo bem. No mínimo que você sai daqui é indignado com você mesmo. Tem um padre, Padre Vieira, que tinha uma frase formidável quando ele pregava. Ele dizia: eu não prego para que vocês gostem de mim, eu prego para que vocês deixem de gostar de vocês mesmos. Né? Essa é a intenção do evangelho. Então não dá para tratar com superficialidade, porque é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor. Não dá para tratar com vaidade. Né? Como líder, eu não posso achar que isso aqui é meu, que vocês são meus, que vocês pertencem a mim.
que se eu tiver sede na minha casa, basta eu pegar o telefone de qualquer um de vocês, mandar uma mensagem, dizer: "Ó, traz um copo d'água para mim", vocês têm que parar o que vocês estão fazendo para ir lá levar um copo d'água em casa para mim. E parece piada, né, mas não se engane, isso existe. Outra nós tivemos uma história de uma mulher que parou um curso de pedagogia, porque atrapalhava o pequeno grupo da igreja e o pastor mandou ela desistir da faculdade para ir no pequeno grupo, E do emprego. né, e do emprego também. Então tem gente que manipula. E aí você diz assim: "Ah, mas quem cai nessa é muito tonto", né. Não, dependendo do grau de manipulação, gente. Dizer que quem cai é muito tonto é sempre culpar a vítima, mas tem alguém escravizando essa pessoa. Então não dá para tratar com vaidade a igreja de Deus, de jeito nenhum. E não dá para tratar com partidarismo. A igreja não é a Câmara de Vereadores, de deputado, de senador, seja lá o que for. Aqui não dá para tratar o meu lado e o teu lado. A igreja não tem partidarismo aqui dentro. Nós somos do som alto e nós somos do som baixo. E aí a gente cria uma guerra aqui dentro polarizada, som alto, som baixo. Entende? Não tem partido. Por não ter partido, não tem oposição. Se a gente votar um assunto aqui, seja qual for, tá? Seja qual for o assunto, nós vamos pintar tudo isso aqui de outra cor. Aí eu vou perguntar para vocês, para os presbíteros conselhos, dizer: gente, alguém tem sugestão? Vamos pensar numa cor para não pintar? E 80% diz azul e 20% diz verde. Aí a gente vai dizer o quê? Ó, vai ser azul, porque é a opção da maioria. Os 20% não vão virar anti-azul. Agora nós somos oposição, porque como a nossa cor não foi aceita, agora nós vamos militar pelo verde. E vamos fazer de tudo para o azul ficar feio. Para a gente poder dizer: viu como vocês escolheram errado? Não, agora você é azul também. Porque a igreja é uma só. E eu estou falando uma coisa ridícula de cor de igreja para você entender o que eu estou querendo dizer com coisa bem mais profunda. Igreja não tem partido, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Então, quando a gente entra em 1 Coríntios capítulo 3, no texto que lemos, a gente percebe que Paulo não está apenas corrigindo um problema administrativo aqui, nem dando uma bronca na igreja por causa de preferências pessoais dos irmãos. Paulo está tratando de algo muito mais profundo, muito mais profundo. Paulo está dizendo que a igreja deve ser edificada e preservada para a glória de Deus. Então, quando a igreja começa a se dividir em Corinto, é porque o povo está apegado a homens. Se você ler desde o capítulo 1, você vai ver que Paulo inicia com esse assunto. Por que vocês estão se dividindo? Por que um diz: eu sou de Paulo, o outro diz: eu sou de Apolo, que era um outro pregador da igreja, amigo de Paulo e ministro do Senhor? Por que outros dizem: eu sou de Pedro, eu sou de Cepas, eu sigo... Não, eu só escuto Pedro, eu só venho no culto o dia que o Pedro prega. Eu só vou no dia que o Apolo fala. E eu só vou no dia que Paulo está lá. E aí tem os mais espirituais que, para não entrar na discussão, ao invés de ajudar, pioram, porque daí vão dizer que, não, eu sou de Jesus Cristo. Que não quer dizer nada no texto. Então eles estão se dividindo por personalidades. Aí a gente pensa: pô, Paulo é chato, é só preferência. Não, não é preferência. Não é, eles estão rachando a igreja de Deus. Esse é o problema da igreja. Estão se apegando a homens. E quando a gente se apega a homens, o coração se enche de vaidade e de competição. A gente começa a competir por alguém. A gente começa a disputar por outro. O meu é o melhor. É o que está acontecendo aqui. E quando isso acontece, gente, a pergunta deixa de ser quem é o melhor. Tá, mas quem é o melhor? A pergunta não é essa. A pergunta é: o que a gente está construindo? É isso que a gente está construindo? 5 prédios onde só cabe um? Onde é para ter um? É isso que a gente está fazendo? E Paulo vai responder essa pergunta, o que estamos construindo, por meio de 3 movimentos que ele vai tendo no texto que você leu comigo.
E é como se ele estivesse conduzindo a gente numa subida. Perceba, Paulo começa embaixo, no fundamento, sobe para o que seria a igreja, a função do que está sendo construído, e termina no céu, aonde Cristo é tudo em todos, como no último versículo. Ele está subindo com a gente no assunto. Então ele começa dizendo qual é o fundamento. Ele diz: Cristo é o fundamento. Versículo 10 até o 15. E com isso ele está mostrando que a igreja, ou igreja nenhuma, pode ser construída fora de Cristo. Cristo é o alicerce. Nesse tipo de construção não dá para fazer outro fundamento, outro alicerce. Tem que ser Jesus. Então a igreja não pode ser construída em cima de carisma. Vocês não vêm aqui só porque eu sou bonito. E eu sei disso. Vocês não vêm aqui só porque talvez eu seja simpático. Eu sei disso. Carisma. Quanta gente segue o outro só porque ele é gente boa. Mas é um monstro. Mas você tem que ver como ele conta uma piada. Como ele é bom. Não é carisma. Igreja não se constrói em cima de tradição. Mas eu aprendi assim, pastor. Foi assim que eu cresci. Tradição. Igrejas tradicionais, né? Igrejas que brigam por causa de cortina. Igrejas que brigam por causa de vaso de flor. Porque é tradição. Já pertenci à igreja assim. Pastor, mas esse vaso está aqui há 25 anos, o senhor vai mexer. Vai acabar com o culto. Tradição. A gente gosta de tradição. Mas a igreja não pode ser construída sobre isso. Não pode ser construída sobre título. Não é currículo. Não é nada disso que constrói a igreja. Não é diploma. Não pode ser em cima de preferência. Preferia que fosse o outro. Mas é Cristo. Cristo é o fundamento. E depois ele vai dizer nessa subida que a igreja é o templo de Deus. O fundamento é Cristo e o que se constrói no fundamento é santuário de Deus. Isso vai do 16 até o 17. E aqui ele aprofunda a responsabilidade. Ele diz: não estamos construindo apenas uma estrutura, mas estamos lidando com o sagrado. A igreja de Deus não é só um ajuntamento de pessoas, onde a gente decide quem vai fazer o café, quem vai servir o café, quem vai cantar uma música, quem vai tocar um instrumento. Não, a igreja é santuário de Deus. A igreja é o templo onde Deus mora. E não é a construção. Nós, a igreja, é onde Deus habita. Então Paulo está nos conduzindo aqui do fundamento ao templo e do templo à glória do Cristo. É isso que ele está fazendo. E o que ele está nos ensinando é simples e poderoso. Não é complicado de entender, mas não é também porque é simples que deixa de ser poderoso. É muito poderoso. Ele diz: a igreja não é uma obra humana para autopromoção. É construção de Deus para adoração. A igreja não é uma obra humana para se autopromover. A igreja é uma construção para Deus ser adorado. Você sabe que hoje o povo cristão evangélico, por mais que não seja muito bem quisto em alguns corredores do mundo aí, principalmente no nosso país, mas elegem uma pessoa. Então hoje você, que é crente cristão, frequenta uma igreja, você é alguém importante para alguém. Você é um voto. Aí o sujeito pega uma pauta e diz assim: escreva aí o que crentes gostam. Qual que é a pauta? É família, sujar a família. Então esse é o meu discurso quando eu falar com crente, eu vou falar que eu sou pró-família. Aí o sujeito diz: mas aí você vai ter que dizer que é contra o aborto. Ele diz: não, eu dou um jeito de falar sem falar, porque quando eu conversar com um abortista, eu também tenho que dizer que eu concordo com o aborto, porque eu vou aí também voto. Entende? As pessoas usam hoje a igreja para isso, estão usando a igreja para isso, para se promover, para se eleger. E quem se vende para isso não percebe que igreja não é para promover alguém, que a igreja é para adorar a Deus, o único Senhor sobre todas as coisas. Amém.
Então eu queria comentar com você rapidinho nessa manhã, nesse tema, como Deus edifica a sua igreja. Segundo esse texto de Paulo, como Deus edifica a sua igreja. Primeiro, eu quero desenvolver isso, eu já falei dos pontos, vamos desenvolver cada um. Cristo é o fundamento. É assim que Deus edifica a igreja. Ele decidiu qual é a base da igreja. E a base da igreja é Cristo. E aí o texto começa no verso 10 dizendo o quê? Paulo diz o quê? Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Já começa assim a construção da igreja de Deus. Paulo começa dizendo, eu não sou competente. A igreja não existe por minha competência. A igreja não existe porque eu sou bom em evangelizar. Porque eu tenho estratégias formidáveis para encher um lugar de gente para me ouvir. A igreja não existe porque eu sou competente. Ele começa dizendo, eu lancei o fundamento porque Deus me deu graça. É Deus quem faz e usa alguém como nós para fazer. Por graça. Paulo está ensinando o princípio essencial aqui. Ministério não é palco de demonstração de habilidade. Igreja não é palco para a gente demonstrar as nossas habilidades, para a gente demonstrar as nossas competências. Mas igreja é um lugar onde a graça é demonstrada. A igreja é um lugar de onde emana graça, favor de Deus. Essa palavra graça, ela é difícil de interpretar do texto grego original para nós. A gente chama de graça no meio do culto, mas parece que fica meio perdido o que significa graça. Graça para nós às vezes é rir, achar alguma coisa engraçada. Graça é o nome de uma mulher, né? A graça, mas a gente fica meio perdido no que é isso. O que é essa graça que Deus estendeu a nós e que é importante, um tema crucial no Novo Testamento? A graça, numa tradução que a gente coloca popular para tentar explicar, mas que também não atinge, é aquele favor imerecido. Então a graça de Deus é quando Deus faz um favor sem ter a obrigação de fazer. Que é a ideia de um favor? Porque se você der a alguém alguma coisa e faz algo por ela, logo não é um favor. Logo é um pagamento, uma troca. Favor é fazer por alguém aquilo que ele não pediu e mais ainda, além de fazer aquilo que ele não pediu, é fazer aquilo que ele não merece que seja feito por ele. Segundo a Escritura, isso é graça. Não é só que ele não te pediu, você diz, vou lá. Então ele não merece. Por isso que quando você é agraciado, você fica constrangido. Não só porque você não pediu, mas porque quem te deu aquilo, ou não sabe quem você é, ou sabendo quem você é, ignorou a informação e deu mesmo assim. E aí você fica, por que você está fazendo isso por mim? Um exemplo que eu já falei aqui, e até preguei sobre isso, é Barrabás. O sujeito que aos 45 do segundo tempo está na antessala da execução, não tem mais telefone que ligue e diga, tira ele daí, mas vimos o caso dele, vimos que é errado, ele é inocente, não tem. Está tudo certo, pronto. O instrumento de morte dele, que era uma cruz, já está pronta, já está feita, esperando apenas o horário da execução. Não há mais nada a ser feito por Barrabás. Nem ele por ele mesmo, nem alguém por ele. E aí vem alguém, cheio de sangue, chicoteado, com a cruz de espinho na cabeça, todo arrebentado, olha para ele e diz, sai, pode ir, que eu fico no seu lugar. E Barrabás não sai pela porta do fundo, como que alguém dissesse assim, tira Barrabás por lá para ninguém ver. Não, Barrabás sai pela porta da frente, olhando no olho de todo mundo que queria a morte dele, dizendo, olha, estou indo embora. Aí se diz, poxa, foi beneficiado. A gente pensa assim. Mas segundo a história esta bíblica, o que aconteceu com Barrabás? Ele se converteu porque ele começou a pensar, quem é esse cara que fez isso por mim? Quando foi que eu fiz algo para ele para que ele fizesse algo desse tamanho? Será que alguma vez eu o ajudei em alguma coisa e não sei? Mas mesmo assim eu nunca me lembro de ter ajudado alguém num nível tão grande a ponto de fazer esse tipo de favor. Entende o que é graça? É nós absolutamente condenados, prontos para a condenação, réus do inferno, de uma eternidade de sofrimento, e o Cristo vem
e assume a nossa cruz. E aí você pensa, pô, ele fazer isso pelo meu avô, que é gente boa, pela minha avó, que é uma pessoa, né, com caráter ilibado, beleza, mas ele fez isso por mim? Como assim? Ele fez isso por mim? Por que fazer isso por alguém que eu admiro, que eu nem vejo tanto pecado assim, às vezes até acho que é um santo e não peca? Beleza, mas por mim que é um negócio. Como assim? Entende o que é graça? Paulo diz: eu fundei, eu lancei o fundamento da igreja, porque Deus me concedeu graça. Por isso que ele continua e diz o quê? Então veja como cada um edifica em cima do fundamento lançado. Cuidado, você vai cobrar por uma coisa que foi feita de graça? Cuidado como edifica. Então a pergunta aqui não é como anda a sua construção, mas a pergunta é como é que você está construindo? A pergunta não é aquele curioso quando você está fazendo uma reforma, diz assim: "Ó, como é que anda a reforma lá na tua casa?" Você vai dizer: "Ah, tá assim, tá assado", né. Pedreiro vai quando quer, parece que é uma premissa de pedreiro, né, vai quando ele tem vontade. Aí você está ali conversando. Não é essa a pergunta. É alguém mais interessado que vai dizer o quê? Não é como anda o que você está fazendo, é como você está fazendo isso. Você tem certeza que você está fazendo do jeito certo? Entende que a pergunta é mais profunda? E aí Paulo diz: "Olha, e como a graça de Deus me atribuiu lançar o fundamento já está posto. Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo. Ninguém mais é base da igreja a não ser Jesus Cristo, a não ser graça." E esse verso, gente, é uma estaca no chão da igreja de Deus. A igreja não é fundada em personalidades. A igreja não é fundada em tradição, não é fundada em projeto humano, não é fundada em carisma, em marketing, em números. A igreja não é fundada nisso. Não pode ser. Não pode ter outro fundamento que não seja Jesus. Não pode ter. Se o fundamento mudar, tirarmos Cristo e colocarmos outra coisa, o prédio pode até parecer bonito, mas não é igreja. É só um empreendimento humano. Não é igreja. E ele fala: por isso perceba o material que você está usando na sua construção. Ouro, prata, pedra preciosa, ou madeira, feno e palha, que é os exemplos que ele dá. Ele diz: se você estiver construindo com ouro, prata e pedras preciosas, você está indo bem. Porém, se você estiver construindo com madeira, com feno e com palha, não está indo bem. Paulo já está dizendo lá no tempo dele, na cultura que ele está vivendo aqui, que inevitavelmente nem toda obra construída sobre Cristo tem o mesmo valor. Não é porque tem o nome de igreja numa placa. Aquilo ali pode ser uma casa pronta para cair. É isso que ele está falando lá atrás já. A construção que é fiel e preciosa, feita com ouro, prata e pedra preciosa em cima de Cristo. E a construção tem mecas aí evangélicas implodidas, estão caindo, né? Gente envolvida em escândalo do Banco Master. Nomes que embalaram o seu culto lá nos anos 90 e 2000, né? Preciso de ti. O preciso de ti é preciso do teu dinheiro. Preciso que você mantenha essa estrutura funcionando aqui para o nosso bem, nosso conforto. Pum, tá lá, preciso de ti. Dando o que não tem, e quem não quer nada com quem é o ti da música tá lá nos Estados Unidos fazendo bota de couro de cobra rara. Ué, e hoje tá caindo. E é prazer, pastor? Não, é triste. É triste porque enganaram. Construíram com palha e pintaram de ouro. Construíram com feno e colocaram lantejoula para ver se parecia diamante. Ele diz: o dia da prova vai mostrar o que permanece, o que não permanece. Esse é o ponto de Paulo aqui.
E nesse dia, nós vamos constatar que nem tudo que é aplaudido aqui nessa terra é permanente no céu. Nem tudo que a gente acha bonito aqui por causa da estrutura, né? A gente está aqui com poucos instrumentos, nós fazemos o louvor dentro do talento, né, mínimo que a gente tem. Você vai lá, é uma banda, né? É gente que parece que é um anjo que desceu do céu e que está cantando. Aparência. Parece. Então você não pode ouvir música boa, tá? Tem uma mente crítica, separa uma coisa da outra. Eu só estou dizendo que para te ganhar, vão fazer de tudo. Que para te ganhar, vão te iludir. Vão passar palha e feno por ouro e prata e pedra preciosa. É isso que vão fazer. E ele diz, e esse dia vai mostrar que haverá dano. Ninguém passa impune. O dia chega. O que ele está afirmando aqui é terrivelmente poderoso, porque ele diz, mas ainda assim haverá salvação. Olha só. Não parece estranho o que Paulo diz? O dia da aprovação vai revelar, mas ainda será salvo, mas como pelo fogo. Aí se diz, então, quer dizer que Deus está aprovando. Se mesmo com tudo isso, o dia da aprovação fazer aquilo lá ruim, mas eles vão ser salvos, então pelo menos eles viveram bem. Então não é errado. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele ensina que pode haver salvação verdadeira, porém com o ministério desperdiçado. Ou seja, para acumular mais juízo para aqueles que procuram manipular a igreja, Deus salva por graça e misericórdia. Então, pessoas que são salvas pela misericórdia e graça de Deus em ambientes que não são igreja, servem para quê? Para que Deus seja soberano e salve onde Ele quer, e serve para que mais juízo aconteça em quem manipula. É como se Deus dissesse, olha, apesar do que você fez, eu ainda agi, e mesmo assim você não me identificou lá. Você não me viu lá. Você continuou enganando, roubando e passando todo mundo para trás. Entende o que Deus está fazendo? Por graça, pessoas ainda chegam ao conhecimento verdadeiro do Evangelho. Claro que depois que começam a ter contato com o Evangelho e com a Bíblia, provavelmente vão sair e vão procurar outro lado de culto. Até romper o afeto, né? Até romper a linha emocional que tem com o local, que foi lá que ele começou, foi lá que ele conheceu, foi lá que ele ganhou o primeiro abraço, foi lá que ele ganhou o primeiro Jesus te ama. Até ele romper isso, ele vai ficar lá. Mas ele vai ficar contrariado. Poxa, mas tá estranho isso aqui. Eu tô lendo, o negócio tá diferente, uai. Aí ele vai procurar. Então, ainda salvação. Contudo, essa salvação é juízo para quem manipula. Ou seja, era até melhor que não acontecesse. Porque será argumento contra essa pessoa no dia do juízo. Entende o que Paulo está dizendo? Há salvação, mas é pelo fogo ainda assim. Ainda assim, Deus cobrará. Então, Deus salva, mesmo em um ambiente comprometido, mesmo tendo o seu projeto contrariado, Deus salva, sim, mas Ele não aprova o que está sendo feito, porque Deus sabe separar muito bem uma coisa da outra. Eu já ouvi muitos que se perderam no evangelho, que começaram a tratar a igreja como se fosse empresa própria, e aí quando você ia conversar, porque tinha um pouquinho de amizade, ia dizer, rapaz, olha o que você está fazendo, a pessoa me respondia, pastor, mas está enchendo. As pessoas estão vindo, você tem que ver o que está acontecendo. Você já teve até um testemunho de um milagre. E eu digo, rapaz, então é isso mesmo. Você vai ser contra você no grande dia. Era melhor que não tivesse acontecendo. Isso será contra-argumento contra você. Então, apesar de você estar pisando num terreno perigoso, Deus está fazendo, então é um motivo para você olhar para trás e voltar e retornar. Entende isso? Não dá para brincar, gente, com isso. Deus pode agir onde eles estão edificando apenas para manter a aparência. Contudo, se Ele faz, é para juízo de quem constrói e não para benefício. Essas pessoas podem aproveitar da sua boa vontade por um tempo, viajar, viver bem à custa de dinheiro que malemar pode ser declarado, né? Porque a igreja, essa é a grande vontade de fazer a igreja uma empresa. Porque isso aqui é instituição filantrópica. É como se fosse, para o governo é como se fosse uma ONG. Não é cobrado nada, então eu não preciso declarar. Imagina, você vem aqui, dá dinheiro, eu não preciso contar de onde veio, eu só pego para mim.
Nunca vocês vão conseguir rastrear o dinheiro comigo e nem me pegar que vocês vieram. Eu digo, você deu o que quis. Eu não coloquei faca no seu pescoço. Percebe como é fácil fazer disso aqui uma empresa para enriquecer? E percebem como é a ruína de quem faz isso? Porque o fundamento é Cristo. Nós somos preciosos para esse Deus. E não dá para mexer com nenhum de nós. Ou com nenhum que crê em Cristo. Nós, eu digo a igreja, não nós aqui. A igreja de Deus. Porque Deus cobra. Chega um texto que Deus diz: quem escandaliza um desses meus pequenos, era melhor que pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se jogasse no precipício. É melhor que se adiantasse nisso, porque o dia do juízo vai ser pesado. E para quem faz isso? Então a igreja é o templo de Deus. Então como Deus edifica essa igreja? Primeiro, Cristo é o fundamento. Segundo, a igreja é esse templo de Deus. E Paulo vai continuar dizendo: vocês são santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que é a igreja para Deus. A igreja é coisa santa para Deus. E o vós aqui é plural. Não é? Vós sois templo, santuário. Então não é o meu corpo só, é o templo de Deus. Mas a comunidade reunida é o templo de Deus. Deus habita em mim, eu sou casa de Deus, mas a igreja é vós. Por isso que o culto do seu irmão cura você. Mesmo que você não saiba do culto que ele está prestando. E mesmo que ele não saiba do que você precisa e do que você está passando. O culto do teu irmão te cura. Por isso que às vezes você vem num culto arrasado e sai daqui bem. E você diz: nossa, mas nem aconteceu nada tão extraordinário para eu melhorar. Porque isso aqui é um corpo. No corpo não é assim? Se um órgão está mal, o que os outros órgãos fazem? Socorrem aquele. Não é isso? Socorra. Você sente frio. Se a sua pele arrepia e você sente frio, logo o seu coração começa a bombear mais sangue para ir mais sangue para as suas veias, para a temperatura do seu corpo aumentar. Veja como o corpo trabalha por causa do que um está sofrendo. Assim é a igreja. É vós. O meu culto, que é meu, particular, te cura, mesmo sem a gente, às vezes, cruzar informações. A igreja é isso, santuário, vós sois o templo. Então isso significa que quando a igreja se reúne, Deus está presente. E a comunhão do povo não é uma comunhão comum. Isso aqui não é terapia, não é uma reunião comum, mas é sagrada. É santa. Exatamente porque igreja não é clube. A igreja é um santuário. A igreja não é clube. A gente não vem aqui porque paga mensalidade. A igreja é um santuário de Deus. Você faz parte do templo de Deus. Daí Paulo continua e diz: se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Paulo aqui não tem dó nas palavras. Se alguém destruir o santuário de Deus, o próprio Deus o destruirá. Esse é um dos versículos mais severos de todo o Novo Testamento, de toda a escrita paulina, de toda a redação paulina. Deus não é indiferente com quem corrompe a igreja. Deus não passa pano. Deus não é indiferente com quem divide a igreja, com quem manipula a igreja, com quem contamina a igreja. Deus não é indiferente porque a igreja é santuário dele. E perceba, o apóstolo está dizendo o quê? Não é só gente que edifica mal, mas tem gente que destrói ao invés de construir. Não é só edificar errado que ele identifica aqui, mas é destruir aquilo que outro está edificando. Não é? Vamos ser sinceros, você tenta ser um crente sério, procura um lugar mais próximo da Escritura para congregar, procura dar bom testemunho desse lugar para você não ser um escândalo para ele. Você faz tudo do jeito certo para não desonrar Deus. Aí alguém chega e pergunta assim: você é crente? Aí você diz: sou. Ele diz: então você é aquele que dá dinheiro para o teu pastor. Você é jogado dentro de um saco com um monte de gente ruim.
só com o que você diz que crê. Até que tem gente que nem diz mais que é crente, né, arruma uma outra palavra. Tem gente que nem diz mais que é evangélico. Que arruma um outro jeito de se identificar na fé, porque senão vai ser associado a todo tipo de coisa que não presta. Eu já chego a dizer: "Eu sou protestante", aí tem que ter uma aula de teologia para explicar para a pessoa o que que é ser protestante. Eu disse: "Você é protestante por quê? Você fica com um megafone na rua gritando?" Não, porque a gente já não sabe nem como se identificar, porque do jeito que se identifica, ser jogado não sai. Então não tem só gente que constrói mal, mas tem gente que derruba o que outro está fazendo. É isso que Paulo está dizendo. E Deus se levanta contra esses, porque a igreja é de Deus. Então, Paulo está pontuando aqui, irmãos, que divisão não é opinião. Ah, eu só tenho uma opinião sobre isso aqui, eu prefiro isso. Não, divisão, quando o negócio chega para dividir, não é opinião, é pecado. Que fofoca não é comentário. Que fofoca é destruição. Destrói o que está sendo feito. Que partidarismo não é preferência, mas que é carnalidade, é seguir seres humanos que caem e que falham. Eu já contei para vocês aqui. Fizeram um evento em 2000, não em 2000, tinha recém me converti. Fizeram um evento numa escola, lá em Curitiba. Todas as igrejas do nosso cemitério foram, encheu aquilo lá. Eu não sei para que pegaram lá o sujeito que conseguiu a escola, que conseguiu tudo lá para fazer, e disseram: "Ó, dá um microfone para ele, já que ele conseguiu a escola para nós e tal". E esse sujeito era quem? Candidato a vereador. Ele era um crente candidato a vereador que mexeu os pauzinhos, conseguiu uma escola, conseguiu som, conseguiu cadeira, fez um negócio. Aí deixa ele falar. Aí o sujeito vai lá, dá uma palavra para mostrar quem ele era, já para anunciar o que ele iria acontecer depois. Ele diz assim, porque a Bíblia diz lá em Salmo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele cita Filipenses falando que está escrito em Salmo. Também grande crente. Tem dificuldade até com o texto base. É que nem ser professor de português e odiar livro de português. Aí tudo bem. Aí vai, faz o evento, deram o microfone, todo mundo põe no ombro quase, né? Fez para nós, fez para nós. Aí o que aconteceu? Candidatou, ganhou, com 2 anos um escândalo de divisão de dinheiro, com câmera escondida, e tá ele na frente, lá na prefeitura de Curitiba, na frente do camarada pegando um monte de dinheiro e orando em cima do dinheiro. Ele: "Vamos orar por isso aqui, que Deus abençoou", desviando dinheiro de verba. E aí como é que ficou a nossa igreja? Ainda bem que não tinha YouTube, ou o YouTube era fraco em 2000, senão ia estar lá no YouTube, a nossa igreja colocando no ombro alguém corrupto. Percebe como cai? Percebe como confiar em algo que não seja em Deus cai, tomba. Esse é o problema de Paulo. Partidarismo é carnalidade. Então tem algo para a gente compreender aqui. A gente tem por hábito dizer: "Vou à igreja", né? Isso não está errado. É hábito, senso comum, vou à igreja. Mas na verdade, a gente não está indo à igreja, a gente está indo ao prédio como esse aqui. O prédio não é a igreja. Nós não vamos ao templo, prédio, como quem vai a um lugar sagrado. Nós somos o templo, enquanto povo reunido. A igreja é isso aqui, ó. Nós. Nós é onde Deus decidiu morar. Em nós. Portanto, no culto, nós não visitamos Deus. No culto, é Deus que visita a sua casa. No culto, é Deus que visita o seu santuário, o seu templo. E ele visita quando responde ao culto, quando demonstra a sua presença resultante da sua promessa e da aliança que ele fez com a sua igreja. É Deus quem visita você, não é você quem visita Deus. Veja que Paulo aqui está redefinindo então o que é templo, quando ele diz: "Vós sois santuário de Deus. Vós sois habitação do Espírito de Deus." Ele está redefinindo. Em outras palavras, Paulo aqui está dizendo que a igreja
reunida é o templo e é o lugar onde Deus mora. Isso muda todo o nosso sentido de culto, não muda? O culto, então, não é um encontro no templo, mas o culto é um templo reunido. Esse é o culto que a gente oferece a Deus. Por isso que Paulo é tão severo aqui quando ele afirma que quem divide, corrompe e destrói essa comunhão não está atacando uma instituição humana, uma instituição governamental, mas está ferindo o santuário de Deus. Quando alguém persegue a igreja, não está perseguindo um santuário humano, uma instituição, está perseguindo a casa do Senhor, está perseguindo a casa de Deus. Então, culto não é nós indo a Deus, mas culto é Deus vindo à sua casa. É Deus vindo a nós. E a teologia bíblica mostra que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, não é? Lá no tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, o texto diz que Deus descia e a glória dele enchia o lugar. Quando Salomão constrói aquele templo suntuoso, o texto diz que a glória encheu a casa. Então Deus sempre quis habitar no meio do povo. E quando o Filho dele veio e cumpriu na plenitude dos tempos todo o plano de salvação, Deus estabeleceu o lugar dele. Nós, igreja do Senhor. Então, quando a igreja cultua, algo lindo acontece. Nós não fazemos Deus aparecer quando a gente cultua, mas Deus se faz presente como resposta ao nosso culto, quando ele é oferecido segundo a vontade dele, segundo a Escritura. Em outras palavras, não é o povo que visita Deus num prédio como esse aqui, mas é Deus que visita o seu povo quando ele frequenta o prédio que ele mesmo edificou, eu e você. Para encerrar, Enox, Paulo ensina que edificar a igreja é coisa séria. Não dá para lidar de qualquer maneira. Simplesmente porque Cristo é fundamento. Simplesmente porque o que estamos fazendo será aprovado. E simplesmente porque a igreja é santuário e casa de Deus. Por isso, existem perguntas pertinentes que nós devemos fazer ao que a gente está realizando aqui em Bombinhas, nesse lugar. Cristo é o fundamento do que a gente está fazendo aqui. Alguém aqui tem dúvida sobre o fundamento do que está sendo posto aqui? Estamos cultuando uma personalidade? Estamos aqui para tirar vantagem por causa de network? Rede de negócio? Rede de trabalho? Eu congrego lá porque o que eu faço lá tem um monte de cliente potencial e de investidor potencial. Aí eu entro com uma Bíblia e digo aleluia lá dentro, mas ninguém sabe nem quem eu sou. O que a gente está fazendo? O nosso trabalho aqui vai resistir ao dia da aprovação? Será que o que a gente está fazendo aqui vai resistir ao dia da aprovação do Senhor? Nós estamos preservando o templo que é a igreja, o santuário de Deus, ou a gente está ferindo a comunhão dos irmãos? O que a gente está fazendo? Estamos buscando glória humana? Uma satisfação passageira? Um conforto momentâneo? Ou estamos querendo submissão a Cristo de fato, ao Senhor da igreja? A gente está visitando Deus em prédio que a gente reformou e deixou bonito? Ou estamos sendo visitados pelo Deus que frequenta o templo que Ele mesmo construiu? O que a gente está fazendo? A gente visita Deus aqui num lugar que a gente deixou do nosso gosto? Que ficou bonito aos nossos olhos? Esses dias veio um pastor aqui no sábado, na escola bereana, e ele repetiu por pelo menos 4 vezes: rapaz, que lindo que vocês fizeram. Eu falei: olha, eu já fui em um monte de igreja, mas eu nunca vi um ambiente como esse aqui. E ficou elogiando. Mas será que se resume nisso? E tem coisa para mexer, né? Claro. Será que se resume nisso? Não, não pode se resumir nisso. Nós não estamos visitando Deus aqui no templo que a gente reformou. Gente, o templo de pedra, areia, cimento, tijolo, tinta que a gente frequenta é esse. A gente chama de templo, igreja. Mas do templo de Cristo que somos nós, é a igreja que Deus frequenta. Você gosta de ir ao culto?
Imagina que tem um Deus que gosta mais do que você. Não, eu não falho em culto, procuro não faltar. Amém. Mas você serve a um Deus mais assíduo que você. Todo dia esse Deus visita a casa dele, que é você. Ele gosta de estar aí. E chega a dizer que mora aí. Já falei para vocês, né, quando eu era criança, eu um tinha um trauma. O culto acabava e eu ficava triste. E eu dizia para minha mãe: "Mãe, estão apagando a luz e trancando a porta, Jesus vai ficar no escuro até a gente voltar domingo que vem. Deixa pelo menos uma luz acesa, porque ele vai ficar no escuro e sozinho até a gente voltar". Porque na minha cabeça Deus morava num lugar desse aqui e ficava esperando a gente vir, esperando o reencontro. Tem gente que ainda tem isso em mente. Sai daqui como se Deus ficasse aqui e não se importasse com o que ele faz lá fora. E como Deus não viu o que eu fiz lá fora, então quando eu entro, eu faço cara de quem não fez nada lá fora. Porque ele vai estar me esperando aqui, e aqui eu sei fazer a cara do ambiente. Eu sei dizer paz do Senhor. Eu sei mandar um glória a Deus na hora certa, um aleluia no momento certo e fazer de conta que eu sou igual. Nossa, tem história para contar, né? Se eu for deixar cada um falar, o sujeito às vezes vendendo hambúrguer em frente a uma reunião grande que fizeram em céu aberto, o sujeito achou de vender hambúrguer lá na frente. Uma boa ideia, né? Crente come, então eu vou vender hambúrguer aqui, vender refrigerante, vou tirar um dinheiro bom aqui na frente. E ele tá lá vendendo, e realmente o povo saiu do culto, começou a ir lá comer. E ele dizia: "Glória a Deus, aleluia, irmão, compra aqui comigo, glória a Deus, aleluia", com cigarro ali do lado. Quer dizer, veja como um cara aprende rápido. Veja como a pessoa aprende rápido quando quer enganar, né? O que vocês falam para eu parecer do meio? Sabe, vô que quer se enturmar com o neto e começa a falar: "Pô, cara, que bacana!" E o neto diz: "Ô vô", né? Começa a usar a gíria do neto para ver se interajo. Senta com o neto, pega o controle do PlayStation e diz: "Me ensina, eu vou jogar", porque ele quer interagir. São essas pessoas que querem nos enganar. E aí vem com uma linguagem que acha que é a nossa. E aí, irmão? E aí, varão? E aí, canela de fogo e não sei o quê. Por quê? Porque ele sabe, ele acha que ele pegou o jeito. Não é assim que funciona. Abre o seu olho. Primeiro com respeito a você. Você é a igreja. Então pare de se tratar como se você não fosse. Se você deseja o céu de Cristo, não viva como se fosse uma decepção encontrar ele lá. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Então vamos fazer um favor. Vamos nos comportar como santuário de Deus. E segundo, abra o olho, porque você é valorizado no mercado hoje. Tem muita gente querendo poder e sabe que se souber um jeito, ou pensa que sabe, que se souber um jeito de falar contigo, ele se elege. Não venda. Não venda o que foi feito por você na cruz a preço de banana. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Quero por me dar o Cid.